Mas o tema de hoje é contra os falsos profetas, né? Nós vamos ver aqui como o ser humano é capaz de manipular, ou de se automanipular, ou de permitir ser manipulado. Outros são de fato enganados. Mas olha o que diz o texto aí de Ezequiel capítulo 3, a partir do 1. Eu vou estar lendo uma tradução que talvez seja um pouco diferente da de vocês aí, para facilitar o texto. Essa é uma nova linguagem de hoje, né? Porque na revista, a tradução usada foi a corrigida, e aí a gente já está meio desacostumado com ela de tanto usar NVI, mas para facilitar mais eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. O Senhor falou comigo assim: homem mortal, fale contra os profetas de Israel, que inventam as suas próprias profecias. Diga-lhes que escutem a palavra do Senhor. O que o Senhor Deus diz é isto: ai desses profetas sem juízo e sem moral, eles seguem a sua própria inspiração e inventam as suas próprias visões. Povo de Israel, os seus profetas são como raposas no meio de ruínas. Eles não defendem os lugares onde as muralhas caíram, nem se levantam de novo essas muralhas. E assim, quando a guerra vier no dia do Senhor, o povo de Israel não poderá defender-se. As suas visões são falsas, e o que eles anunciam é tudo mentira. Eu não os enviei, mas eles dizem: palavra do Senhor, a palavra do Senhor é esta, e ainda esperam que as palavras deles se cumpram. Eu lhes digo: as visões que vocês veem são falsas, e o que vocês anunciam é tudo mentira. Vocês dizem que as palavras são minhas, mas eu não lhes disse nada. Por isso o Senhor Deus diz a eles: as suas palavras são falsas e as suas visões são mentirosas. E por isso eu estou contra vocês. Eu vou castigá-los, pois são profetas que têm visões falsas e anunciam mentiras. Quando o meu povo se reunir para tomar decisões, vocês não estarão lá nos seus... Vocês não estarão lá. Os seus nomes não estarão escritos no livro do povo de Israel. Vocês não voltarão nunca mais para a sua terra. E assim ficarão sabendo que eu sou o Senhor Deus. Os profetas enganam o meu povo dizendo que tudo vai bem, tudo está em paz, quando tudo vai mal. O meu povo construiu uma parede de tijolos soltos, e os profetas vieram e rebocaram. Diga a essa gente que a parede vai cair. Vou mandar chuva pesada e também chuva de pedra, e um vento forte soprará contra ela. Amém? A outra tradução diz que eles construíram a parede, o muro, e eles vieram só para passar o cal, né? Mas a parede não tinha cimento, a parede tinha buracos e que não foi tapado para se fortalecer, e eles foram lá e pintaram e ficou bonita. Mas quando veio a chuva, quando veio a tempestade, aí o negócio pegou. Esse texto, ele usa muita linguagem figurada. Por exemplo, quando ele fala da parede aqui, ele está falando de um povo ou de alguém que não tem princípios, que não tem, que acha que está tudo bem, sua vida espiritual, sua vida moral,
porque ele colocou algo ali que substituiu as verdades bíblicas. E aí o que acontece? Para ele tá bom, mas Deus falou assim, olha, vai vir a hora da provação, que vai pôr as coisas claras. Vai vir um momento em que as coisas vão ficar difíceis, e eu quero ver se essa paredinha, esse murinho caiado aí, com a pinturinha, vai suportar a hora que eu chamar para o acerto, chamar para o juízo, se isso vai o justificar diante de mim. Então, ele usa várias figuras, a figura da raposa aqui, que vivia no meio dos escombros, que era comum na antiguidade. Então, o nosso tema vai ser os falsos profetas. O nosso texto áureo é um texto que vai somar com o texto de Ezequiel, lá de 2 Pedro 2:1, que diz: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo, repetindo a perdição. Então imagine que essa questão de profetas falsos, de uma vida de aparência, houve muito no Antigo Testamento. E Pedro está dizendo, vai continuar existindo aqui no meio da igreja. Porque Pedro já está falando do período da graça, já na igreja primitiva. Ele falou assim, olha, houve muitos falsos profetas, etc. E hoje ele diz, olha, haverá mestres, doutores, pessoas muito habilidosas. Se vocês não vigiar, eles convencerão vocês que está certo o que eles estão falando. E aqui cabe o conceito lá de Bereia, né? A melhor coisa é conferir a luz das Escrituras. A melhor coisa é conferir a luz das Escrituras. Quem aqui já leu aquele texto, quando Saul invoca lá a pitonisa lá, a feiticeira? Né? É um texto difícil, não é? Porque o texto trata como Samuel na primeira pessoa mesmo, Samuel falando, Samuel tal. E eu já vi mestres da Bíblia afirmar que era Samuel. Eu já vi. Que era Samuel mesmo, que veio lá dos mortos. Só que isso vai quebrar muitos princípios da Bíblia. E Deus jamais vai contra a sua própria palavra. Mas graças a Deus que tem mestres de fato, que vai ao fundo das Escrituras. Tá? Eu conheço eu tenho uma mensagem de um pastor muito conceituado no Brasil, que ele deu uma aula de 1h30 naquele texto. É aquela aula que não sobra nenhuma dúvida. Nenhuma. Ele foi no Antigo Testamento inteiro, no Novo, e juntou e foi, acabando, não tem dúvida. Nenhuma dúvida. Relacionado a Deus e a Bíblia, não tem dúvida. O problema é o ser humano e o mundo espiritual das trevas. Não, a Bíblia é perfeita. Ela por si se explica. Quem lê a Bíblia todinha, de preferência várias vezes, ele está lendo um texto aqui, ele já está recebendo a confirmação do que ele já leu. No outro lugar, está somando, está explicando. Ela por si se explica. Então, essa questão de falsos profetas não é novidade. Não foi no Antigo, foi nos dias da igreja primitiva, e como nunca é nos nossos dias. Como é? E às vezes a gente preocupa muito com o instrumento que transmite a mensagem, a ideia que ele quer, e a gente esquece quem está por trás.
o inimigo, o mundo espiritual, eles são muito sutis. A sutileza do inferno é algo digno de admiração, como eles trabalham bem. Como eles sabem usar a história, usar o momento, fazer a leitura do tempo, das coisas e, trabalhar. E é por isso que a gente precisa tomar muito cuidado como igreja nessa questão de tomar partido sobre determinada coisa, determinado momento. Porque a gente às vezes olha, é só você olhar para a história. Alguém se apresentou com ideias maravilhosas e etc. Quando passa um tempo, você vira e fala, gente, o Satanás estava usando ele. Ou usando ela, né? E a gente enganadinho. Por isso que a melhor posição da igreja é a posição de depender de Deus. Mas depender totalmente. E depender da oração. Porque, irmão, infelizmente, o que a gente tem, é só olhar para trás aí, Eu já estou com 54 anos, já vi de tudo, um bocado de coisa aí, que eu jurava que era Deus, que eu jurava que estava... Aliás, Deus, ele é bem do contra. Já observaram? Quando a gente tem certeza que Deus vai falar assim, Deus fala não. Já observou? Né? O nosso conceito, a gente analisa, não, Deus vai bater o carimbo, vai dizer sim. Aí Deus fala, não gostei não, está desaprovado. É assim. Eu costumo dizer que tem um ser na terra que é muito parecido com Deus. É a sua esposa. Você vê, Deus fala assim, José, faz isso para mim, José. Fala, Deus, o senhor vai esperar um pouco aí, eu vou terminar de ver aqui o jogo do Brasil. Aí Deus fala, não, eu quero é agora. Quando a mulher fala assim, amor, lava aqui essa vasilha para mim. Aí você fala, meu bem, o jornal só falta 15 minutos para terminar. Quando você chega lá, ela já está de bicão. Porque ela não só quer que você faça, ela quer que você faça na hora e com alegria. Feliz. Irmãos, é assim. Outra coisa, é igual o pastor José está falando, na hora que o mocinho vai vencer o bandido no filme, a mulher fala, meu bem, vem cá. Meu Deus. E quando o filme não é num canal fechado, você não tem a oportunidade de pausar, né? Ele vai passar a cena, você não vai ver. Então, é assim. Mas Deus é assim. Deus, ele não só quer que você faça, ele quer que você faça na hora dele, na direção dele, com alegria. E de fato Deus merece, irmão. E as nossas esposas também merecem, porque elas não medem esforço. Elas não medem esforço. Mulher é muito de servir, né? A esposa, ela tem muito essa essência de servir, de fazer, e não se cansa, e faz para o esposo, se tiver 10 filhos, ela faz, né? Tem hora que faz até demais. Devia mandar os meninos fazer. A nossa introdução, nós temos aqui, o escritor fez a questão de fazer um link entre Jeremias, lá em Jerusalém, e sobre Ezequiel já na Babilônia. Essa é a nossa introdução. E existe esse perfeito paralelo entre o livro de Jeremias e o livro de Ezequiel no aspecto da resistência dos profetas falsos. Irmãos, como Jeremias sofreu com os falsos profetas. O Jeremias, ele teve um ministério muito longo e extremamente doloroso, o ministério de Jeremias. Se você nunca viu um filme sobre Jeremias, eu aconselho a você, pesquisa. Tem um bom filme sobre Jeremias que contra o ministério dele inteiro, o livro inteiro. É maravilhoso o filme. E nesse filme retrata com perfeição o quanto o ministério de Jeremias foi um ministério do choro, da dor.
E você sabe, o que mais causou sofrimento para Jeremias foram as autoridades, os reis do período dele, os que deveriam defender a vida religiosa e principalmente os profetas falsos, os falsos profetas. A gente fica vendo Jeremias, e junto com ele mais uns 2 profetas, que quase não aparecem, mas eram contemporâneos de Jeremias. O rei reunia o povo, os soldados para a guerra e consultava os profetas, né? E o profeta dizia, pode ir, o Senhor já foi na frente. Essa batalha aí vai ser fácil. E Jeremias ficava lá de longe. Aí o rei, desconfiado, né? Não, nós vamos. Pergunta lá para Jeremias, o que ele acha? Aí normalmente Jeremias dizia, eu vejo Israel disperso. Eu vejo Israel fugindo. Eu vejo os seus mortos, e são muitos. Grande derrota sobre Israel. Aí levantava lá 30, 40 profetas, sacerdotes, autoridades, e dizia, não, esse profeta é contra nós. Ele só fala o que a gente não quer ouvir. Não, Deus não é com ele. E quando os outros profetas, lembra daquele episódio que Deus mandou Jeremias colocar uma canga, não, como é que é, um jugo de madeira, para revelar como era que Israel ia ser levado cativo, humilhado, como um animal com jugo. Aí o profeta chega e aconselha o rei a guerra, e Jeremias fica calado. Aí o profeta falou assim, eu vou ilustrar como é que Deus está me dando a visão e a direção. Catou uma ferramenta lá e quebrou o jugo de Jeremias, que a madeira espedaçou, e falou, assim fará o Senhor com os inimigos de Israel. Já imaginou essa cena, pastor Evanildo? Povo reunido, soldado, rei, vamos para a guerra, e os profetas dizendo, vão, Deus vai dar vitória, alguém pega uma espada e lá no jugo, e o jugo cai, assim fará o Senhor. É um cenário extraordinário. Jeremias ficou caladinho. Aí aquele profeta que fez esse show todo, vai lá na casa de Jeremias. Aí Jeremias falou assim, palavra do Senhor, você despedaçou o jugo de madeira. Assim diz o Senhor, eu vou colocar um jugo de ferro, ninguém despedaçará. E se eles forem para a guerra, não voltará vivo o rei de Israel. Se voltar, o Senhor não falou através de mim. Agora você imagine o perigo que é uma direção, um ensino errado. O que aconteceu? Os irmãos sabem. Eles foram para a guerra. Juntou o rei de Israel, o rei de Judá, o rei do sul e do norte, foram para a guerra. O rei já desconfiado, não, porque o trem quando está errado, o espírito, ainda que a sua luz da verdade esteja mínima, você percebe que o cenário não está tão claro. O que a Bíblia diz que o rei fez? Falou para o outro, você vai vestido de rei, bonitão, no cavalo branco. Eu vou disfarçar, eu vou vestir uma roupa comum ou uma roupa dos soldados. E ele foi, irmão. E quando o exército viu aquele rei vestido de roupa, foram para cima e ele falou, não, eu sou fulano de tal, do reino tal. Aí falou, a Bíblia diz assim, largaram eles, e um soldado, aleatoriamente, por acaso, pegou o arco assim, uma flecha para cima. A Bíblia diz que a flecha andou, voou e acertou justamente o rei que o profeta Jeremias tinha dito,
que ele morreria na guerra. A Bíblia diz que o sangue dele caiu tanto no carro, que tiveram que lavar no rio. Porque o carro de guerra dele ficou banhado de sangue e ele morreu lá na guerra. Mas eles foram convictos de que eles iriam ganhar a batalha. Porque profeta, porque alguém com ensinamento, com uma ideia sobre Deus, os direcionou aquilo. Os direcionou. Então, nos dias de Jeremias, era lá em Israel ainda. Agora, essa mesma situação está sendo vivida pelo profeta Ezequiel já na Babilônia. Profetas que disseram assim, não, o cativeiro vai durar mais 2 anos. E ilustrava essas visões, essas profecias. 2 anos. E Ezequiel, não vai ser assim. Vocês podem começar a orar por essa cidade, por esse país. Vocês podem começar a edificar a vida aqui. A palavra do Senhor vai se cumprir assim, assim e assim. Quando a gente olha para essa introdução, olha para o ponto 1 sobre os profetas, a gente fica preocupado. Olha o ponto 1 sobre os profetas. A função dos profetas era apresentar a Deus ao povo e ensinar a lei de Moisés, ao passo que o sacerdote apresentava o povo a Deus. Era o inverso. Então, a posição sacerdotal, ela era bem mais fácil. Era receber o povo que vinha fazer o sacrifício por gratidão, por confessar pecado, e etc, etc, e apresentar aquilo a Deus. A posição do profeta era confronto, irmão. Porque o profeta era, de fato, o verdadeiro representante de Deus. Quando alguém queria falar com Deus, ouvir a voz de Deus, era cultura no Antigo Testamento. Eles iam ao profeta. Ao profeta. Então você imagina o perigo que era se você fosse a um profeta falso, alguém que não estava na direção de Deus. Até hoje é perigoso. Até hoje é perigoso. Porque hoje a gente tem um dom profético. Mas a gente quer porque quer que alguém tenha ministério de profeta. Não vamos ali porque fulana é profeta, fulano é profeta, ele tem o ministério, tem o dom. Irmão, eu já fui tanto em roda de profetas, oração, esses movimentos, e é assim. Normalmente a pessoa começa sendo usada de fato pelo Espírito Santo. Mas aí ele ora por um, Deus dá uma palavra, uma direção, Deus faz. Aí de repente você reúne lá 10 pessoas. E o show era o seguinte, rapaz, nós estávamos em 12 lá hoje, Deus falou com os 12. Irmão, Deus está muito desocupado para ficar mexendo o ego dos outros com palavras bonitas. Já vi demais essa roda de oração. A mesma profeta entregar um recado para 15, 20. Só uma ilusão, irmão, uma ilusão que não tem fim. Né? E aquelas mensagens assim, meu servo, eu te vejo orando de madrugada, estou feliz com você, e o outro morrendo de vergonha, né? Nunca orei de madrugada. Morro de preguiça de ler Bíblia e orar. Servo, eu me agrado de ti. Ai, ai. Mas deixa eu falar uma coisa, irmão. Esse espírito de engano, ele é tão terrível, que até o que sabe que não está fazendo,
ele sai feliz. Sai feliz. É terrível. É terrível. E quando a gente olha esse cenário para o macro, porque aqui, no livro de Ezequiel, no Antigo Testamento, a coisa era muito grande. Irmãos, era uma nação que se movia pela voz de um profeta. O Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas, sim ou não? Tem. 210 milhões, uma coisa assim, né? Por aí. Você já imaginou? O Brasil vai entrar em guerra contra os Estados Unidos. Coitadinho de nós. Contra a Rússia, a China ou a Alemanha. Nós estávamos no cerol. Aí imaginou? Vamos consultar o profeta. O profeta ia decidir, não era a vida de uma família, de meia dúzia de soldados. A voz do profeta iria abençoar ou trazer grande dano para 210 milhões de pessoas. Eu estou usando essa figura do Brasil para você entender a seriedade da posição do profeta, seja ele verdadeiro ou falso. Era toda a nação de Israel que sofreria com aquilo. Ou seria abençoada, ou teria graves problemas. Quando a gente olha essa visão do macro, esses profetas interferiam na vida religiosa, política, financeira, em tudo. Em tudo. Então, era necessário que eles fossem extremamente de caráter, cheio de Deus, debaixo da nuvem de Deus, da graça de Deus. Porque uma direção errada, o dano seria terrível. É só você olhar para a situação no Monte Carmelo. Deus não mandou Elias dizer que não ia chover, e Deus não mandou ele dizer que ia chover. Mas o profeta estava tão em linha com a vontade de Deus, que ele falou assim, segundo a minha palavra, não vai chover 3 anos e meio. Irmão, já imaginou? Um povo que vivia de agricultura, de criar animal, de pecuária, 3 anos e meio sem chuva? E cumpriu ou não? Cumpriu. Por que cumpriu? Porque Deus aproveitou para usar aquilo, para trazer correção, porque o povo estava mergulhado com Acabe e Jezabel no pecado, adorando o ídolo e etc., acreditando em profetas mentirosos. E para comprovar o ministério de Elias, e que estava em linha com a vontade de Deus, quando ele diz, vai chover, ele começa dizendo para o cabeça, fala para o rei aí descer com o servo dele, porque a grande é a chuva que vai vir. Que era para não ficar dúvida, atingir lá de quem manda ao mais simples. Agora, quando a gente olha para esse macro, a gente corre um risco de não observar o nosso dia a dia. Quantas vezes a gente permite a nossa alma ser a profeta da mentira para a gente? Quantas vezes a gente deixa a nossa carne ser esse falso profeta? Porque qual era o propósito do inferno usando essas pessoas? Afastar essas pessoas de Deus. Trabalhar para que a bênção de Deus não os visitasse, eles se tornassem cativos das trevas. Irmão, no fundo, quem era a mão invisível que estava por trás do profeta verdadeiro? Deus. Quem era a mão invisível que estava por trás dos falsos profetas? Os demônios. Ambos tinham um propósito, qual? Deus abençoar, prosperar, levar o povo a cumprir o seu propósito. Eternidade no céu. E a mão dos demônios? Escravizar, mergulhar no pecado até ir parar lá no abismo.
Talvez hoje você não vai errar ouvindo um profeta, alguém. Mas eu quero trazer assim para a coisa mais pessoal no dia a dia, irmão. Mas quantas vezes a nossa alma, o inimigo vai lá e joga uma seta, né? Uma sugestão na nossa mente, na nossa alma, e a gente acredita. Esse espírito sugestivo, profético, ele vai usar, pode usar um vaso, como pode ele mesmo jogar uma seta em você. E você sair dizendo, é verdade, eu não merecia aquilo, ou eu merecia mais, e fizeram isso ou fizeram aquilo. E a gente entra num estado de autocomiseração, e da mesma forma que um profeta pode te impedir de fazer a vontade de Deus, essas sugestões podem. Da mesma forma que uma voz profética, aquele homem poderoso, aquela mulher poderosa, pode te tirar da vontade de Deus, a sua alma e a sua carne também pode. O inimigo sugere, o inimigo trabalha, e tira você da direção de Deus, do futuro, do momento, tira. Porque é muito fácil fugir desse macro, daquela figura profética. Mas a gente consegue fugir dessas latências da nossa alma. A gente consegue fugir da voz do inimigo usando um patrão, um gerente, e etc. A gente consegue fugir quando o marido libera uma palavra. A gente consegue fugir quando a mulher fala um não ou age de alguma forma, um filho. Eu penso que hoje, irmãos, é mais perigoso essas ações malignas, no mínimo, em pequenos detalhes, principalmente com relação à nossa natureza carnal e principalmente a alma, do que chegar essa voz estranha, né? Irmãos, esses homens tinham tanta autoridade que quando Elias visitou a família de Davi, eles entraram em desespero. Profeta, se não é lua nova, se não tem nenhuma comemoração, por que o senhor veio aqui em casa? Mas escuta. Irmãos, pensa num cidadão que sabe o que é alma, é eu. Quem já foi nos retiros de homem aí, né? Eu já andei dando umas pinceladas nos retiros de homens. Perigo da nossa alma. Meu Deus, irmãos, a sua alma é capaz de te guiar. Se você viver 100 anos, ela é capaz de te direcionar fora da vontade de Deus, 100 anos. Quando a gente fala alma, na realidade, tem alguém por trás, né? Sistema espiritual, sistema de condição de clima, de finança. A alma, as circunstâncias nos dirigem através da nossa alma. Lembra lá do cidadão de provérbio? Hoje está quente demais, não vou trabalhar não. Mas vai vir uma chuva. Eu acho que vai ter um leão lá na estrada. Todas as falas e as figuras do texto de provérbio são coisas que existiam no mundo, mas não estavam no caminho daquele cidadão. Mas a alma dele sugeria. Eu acho que se você sair para trabalhar, para fazer algo, você vai encontrar um leão. E ele dizia, ele mesmo declara, eu vou encontrar um leão perigoso aí, não vou não. Né? Então, é muito fácil nós estarmos aqui e pregarmos os grandes acontecimentos desses livros, do tema aqui de Ezequiel, de Jeremias, de Daniel, e ler esses textos, e você falar, eu não iria ouvir um profeta desse. Quando, na realidade, quando a gente traz para o dia a dia, o que acontece? A gente ouve e obedece com perfeição. A palavra de Deus diz assim,
olhando atentamente para aquele que é autor e consumador da fé. Que as vossas obras sejam feitas em Cristo, para Ele, para a glória dEle. Eu penso que todas as pessoas já passaram por essa experiência que eu vou falar agora. Eu penso que praticamente todas já falaram essa frase que eu vou falar agora. Você já teve a sensação de quem mais você ajudou foi quem te prejudicou? Você já usou essa frase que todos nós, eu acho que já usamos. Não, quem mais eu ajudei foi quem pisou na jaca. Às vezes, por que isso acontece? Porque, como humano, o que acontece? A gente, às vezes, até começa a fazer no Senhor, e até faz no Senhor, mas a gente quer uma resposta. E às vezes Deus permite a pessoa não agradecer, a pessoa passar por cima, dar um não para você, né? Aí você fala, meu Deus, que trem mais terrível. Porque como alma nós temos essa necessidade. E é louvável, você deve ser grato, você deve honrar. A contrapartida, a parceria, no mundo dos homens é necessário, no mundo dos seres humanos é necessário. Mas dependendo de onde se fez aquela obra, e Deus tiver um propósito com aquilo, e você se agarrar àquilo, Deus vai permitir a pessoa te decepcionar. Para você voltar o seu olhar para quem? Para Deus, para a eternidade. Para a eternidade. Para a gente aprender a fazer no Senhor. E a gente não ser iludido por essa latência da alma, por essa voz interior. Irmãos, quantas vezes a gente tem certeza que a gente está fazendo algo em Deus, para a glória de Deus, e a gente está simplesmente seguindo o caminho mais fácil. Mais fácil. Eu estou convivendo com um casal de pastores, tentando ajudar, até vou além, já me prejudiquei. Isso tem quase um ano. Aí, eu estou só confirmando algo que eu já sei. O tanto que é perigoso essa voz profética da alma e a voz da Bíblia em Deus. Basta uma pessoa começar a sofrer muito, pedalar, parece assim que Deus e o poder do Espírito é arrancado dele, e ele passa a andar e a gemer nas dificuldades da alma. Aí todo mundo que está fora daquela situação, crê, diz vai dar certo, vai conseguir, e ele, pois é, mas aqui é difícil. Pois é, não, mas você não entende, aqui, não, mas é uma tristeza. Um dia desse eu fiquei um dia com essa pessoa, falei, Meire, pelo amor de Deus, eu vou chegar, eu cheguei, eu falei, eu vou tomar um Tocilax, eu chamo de Tocilasque, porque, irmão, aquilo acaba com a saúde, né? Você quer ver as veias do seu coração tudo relaxada, e você, depois dos 40, ter sérios problemas no coração, tome Tocilax todo dia, para você ver, pelo menos 2 vezes na semana já é o suficiente, que aquilo vai relaxar as veias do seu coração tudinho, as coronárias, o trem é sério. Eu estou com uma irmã com um problema sério, nova, de tanto tomar analgésico. Eu falei, eu vou tomar esse remédio, eu quero apagar, eu estou doendo o corpo, a alma, parece que arrancaram todas as energias da minha vida. Porque você fica um dia com uma pessoa negativa demais, em que tudo que ele se move é por essas energias da alma, por essa voz das circunstâncias, das dificuldades. Quando você chega em casa, você não tem energia nenhuma, não. Não tem. Irmão, isso é em qualquer segmento. Zé atende gente com empresas com dificuldade. Eu tenho certeza que depois de um atendimento de 1h30, 2 horas,
ele quase que entra, a gente quase que passa a jogar no outro time. Não, esse mundo é ruim demais. Não, nada funciona mesmo, não vai dar certo, não. Irmão, se a gente não tiver o espírito da palavra, da fé, a gente se entrega. E, teologicamente, você sempre vai estar ligado a uma dessas fontes. Ou a voz profética da Bíblia, da verdade de Deus, ou essa voz do engano, que às vezes usa a nossa própria alma, as circunstâncias, as adversidades, para dizer para a gente, não funciona. Ambos essas fontes estarão nos ensinando, estarão nos dirigindo, agindo. Então imagine, Ezequiel era essa fonte bíblica que tinha um olhar de futuro, de unção, de sobrenatural, só que tudo tinha hora. Aí um monte do outro lado dizendo para o povo, não vai durar 70 anos não, cativeiro, vai durar 2 anos. Aí Ezequiel e Jeremias diziam, tem que mudar de vida. Os outros diziam, não, Deus é bom. A sequência do capítulo 3 aqui fala das mulheres das profetisas, que não era comum, sabia? Em Israel não era. Era nos povos pagãos. Raramente na Bíblia Deus permitiu o pecado de Israel chegar ao ponto de se levantar a profetisa. Mas muito raro. Mas aqui tem. Elas faziam patuazinho, pingentes, trenzinho, tudo enfeitiçado, os véus. Deus usa o profeta e diz, são tão malignos que eles decidem quem vai viver e quem vai morrer. Eles decidem que o justo tem que morrer, tem que se acabar, tem que se destruir, e elas apoiam o mal. Deus diz, eu arrancarei do meu povo, o poder de encanto, de magia delas não vai funcionar. Quando eu li esse texto, irmão, a gente já sabe que Deus é poderoso, que Deus é extraordinário. Mas esse texto, ele relembra a capacidade do nosso Deus. Depois leia, vai aí, lê depois em casa o restante do capítulo. Deus diz, ainda que o povo acredite, ainda que os demônios estejam agindo, matando ou permitindo viver, adoecendo, empobrecendo, ou não, eu manifestarei o meu poder. Eu sou do profeta da verdade. Essas macumba, essas magias, esses trem, o meu braço forte se manifestará. Eu arrancarei do meio do meu povo. Porque a gente tem aqui a figura dos profetas falsos e do verdadeiro. Mas o que importa para nós são quem estão por trás. Por trás do profeta verdadeiro está a mão invisível de um Deus poderoso, sobrenatural. Pode ter o tanto de demônio que for, do outro lado, o nosso Deus é maior. A minha proposta nessa manhã com a lição, não é nem ir no conteúdo da lição, era deixar muito claro a centralização, o ensino central da lição, que é o falso e o verdadeiro. Porque a lição você estuda em casa, a lição você tem tempo de pesquisar, você vem aqui para acrescentar, para ser ministrado. E a minha intenção é justamente essa, tirar do macro, para a gente observar essas verdades no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente se deixa enganar por coisinhas, irmão? Ah, não, está bem na hora de eu ler a Bíblia. Ah, mas eu vou ver isso aqui meia hora. Aí você vê meia hora, o sono pesa, a feijoada pesa. Aí passa um dia, 2, uma semana, um mês, e está desse tipo.
a gente está permitindo se enganar, o engano se estabelecer. Irmão, se o diabo puder chegar numa igreja com 200 pessoas e com uma profecia enganar todo mundo, ele saiu no lucro porque ele conseguiu no todo. Aí o que acontece? Mas se for preciso, ele vai de um por um, usando essas coisinhas do dia a dia, essas mentiras, esses negocinhos. Eu fico pensando, sabe o que é? Porque eu acho que deve ter isso. As pessoas que criam os algoritmos da internet, esses negócios aí, umas linguagens técnicas que eu não sei. Por exemplo, eu conversando com uma pessoa que é da área, aí ele falou, pastor, você sabia que você abre o seu celular na internet, por exemplo, no Instagram, aí você vai passando assim, ó. Aonde você parar por 3 segundos, ele entende que você gosta daquilo. Que aquilo de alguma forma te chamou a atenção. Aí, você já observou que começa a chegar depois? Ah, você pesquisou uma panela lá, fica um mês chegando panela para você comprar. E se o conteúdo for da área sexual, ou uma mulher que chama a atenção, ou um homem, aí você vai lá passando o dedinho, quando chega assim, você para, aí olha no compadre, na comadre. Irmão, você imaginou se Deus fosse usar o algoritmo lá da internet e dizer, servo, tira o oi. Seria bom, né? Que a gente, opa, sai capeta. Pois é. É terrível esse trem. Esse especialista falou para mim, pastor, ele tem a capacidade de fazer a leitura da sua fisionomia. Se ele perceber expressão de alegria, de prazer, ele vai investir naquilo. Sabia? Eu falei, meu Deus do céu, que mundo nós chegamos. Irmão, hoje está sério, por exemplo. Um pastor vai atender um casal. Você sabe qual é a coisa mais certa? Era não permitir na sala nenhum celular. Por exemplo, hoje uma empresa que faz reunião de negócio, se outra empresa quiser saber, tudo sabe. Estou cansado daquele meu celular, eu estou conversando, aí ele fala, não consigo concluir sua pesquisa, ative não sei o quê. Eu não estou pedindo. Tá, mano. Nós estamos indo para Nova Chavantina e passa a Dodge Ram, que agora é só Ram, né? Eu falei, Alba, me falaram que esses carros chegam até a 700 mil. E aí um amigo meu foi olhar um carro numa loja e chegou lá, tinha uma para vender. E aí ele falou assim, quanto que é esse carro? Ela falou, essa aqui é 400 mil. Mas elas começam, acho que a partir de 300 mil, pode chegar até a 700. A caminhonete. Aí ele falou assim, mas tem público para isso? Ela falou assim, aqui em Goiânia tem 100 pessoas na fila esperando ela chegar. Tá, mas aí tá, esses que estão esperando pagaram quanto? Deram 200 mil, estão esperando chegar, 6 meses a 1 ano para chegar. Aí eu peguei o celular, eu falei, eu quero saber quanto custa esse carro. Peguei o celular e ativei, falei, Dodge Ram, quanto? Aí sabe o que é que a cidadã me respondeu? Este carro tem um público alvo, tipo assim, de um padrão. Que no momento não é o seu. Eu falei, não, eu não ouvi isso. Isso não é racismo não, como é que fala? Preconceito. Isso é preconceito. Eu pesquisei de novo, que eu não acreditei. Aí eu ouvi de novo. Irmãos, eles analisam seu movimento no banco, seu movimento no cartão de crédito. Quando você pesquisa algo que não está no seu padrão financeiro, eles já sabem.
Você já foi no banco abrir uma conta? Aí ela fala assim, seu CPF, ou então o CNPJ da empresa. Aí ela entra, olha assim e fala assim, até de tarde eu te dou a resposta. Aí você vai para casa achando que eles vão te dar a resposta. É porque ela já viu que você não tem perfil para abrir a conta lá. Então ela te empurra até de tarde, aí às vezes te responde e tal, ou a maioria não responde. Se o mundo natural, as empresas já sabem tudo de você, então, irmão, está muito fácil. Do mal. Irmão, o diabo é um psicólogo de 6.000 anos de ação, de experiência. Está 4 homens conversando aqui, tal, sobre futebol, porque bateu na canela do Neymar, porque não sei o quê, e etc. Aí o diabo está lá de longe olhando, um capetinho, que ele tem agente demais, o bicho é terrível. Aí passou uma mulher a 20 metros na calçada. Aí os 4 estão conversando, tão. Aí um pega, olha a irmã passando, e aí ele continua prestando atenção, olhando, né? Você acha que o diabo ali não fez a leitura da fraqueza, de uma possibilidade? Ele fez. Por que o diabo vai começar a pôr carrão na frente desse homem? Não vai funcionar. Ele viu o que chama a atenção desse homem, é uma mulher, às vezes um pouco não tão vestida, um perfil X, um biotipo. Então, a gente está muito preocupado, já vou encerrar, com essa ideia do macro, do extraordinário. Quando nós estamos falhando, é no mínimo. Irmãos, ninguém tropeça numa pedra de 30, 40 quilos. É muito difícil tropeçar numa pedra dessa. Mas a gente começa a tropeçar numa britinha zero, né? Aí vai juntando, daqui a pouco você cai. Eu falo o seguinte, que o cristianismo é para quem decidiu mesmo. Porque pensa num negócio que não tem graça, é ser crente meia boca. Porque aí você nem desfruta do fervor, da bênção, do mover. Como você também não desfruta totalmente do mundo. Porque aquele negócio morno em cima do muro. Eu tinha um pastor que ele falava assim, ó. Se você for pecar, seu miserável, mas você peca mesmo para lambuzar. Se for ser santo, faz igual Apocalipse. O que é santo, se santifique mais. O que é sujo, que se suje mais. Né? E eu fui secretário desse pastor e ele falava assim, ó, vai vir um fulano aí, eu acho que ele vai vir confessar pecado. Você fica do meu lado lá. Era uma igreja muito grande. E eu ficava lá, sério, né? Aí chega o cidadão e fala, não, pastor, eu estava assim meio fraco. E aí uma vizinha minha lá, e aí ele falava assim, eu não sabia que mulher era vitamina. Mas esse pastor era um show. Era um show. Aí eu falei, como assim vitamina, pastor? Não, é porque ele falou que estava fraco. A mulher chegou, ele ficou com ela, é porque então ela é vitamina para resolver a fraqueza. Ah, tá. Aí ele passava, o homem chegava e falou assim, você não tomou vitamina M não, né? Não, pastor, não, porque a vitamina M era as mulheres, né? Você coloca de pé. Então, irmãos, tem gente que ele acha que ele é forte, porque ele está sendo tentado e está lá. Irmão, você vai cair. Não ache que você é forte, não. Cuidado com a fonte que você está se alimentando. É uma fonte da verdade, é uma voz profética bíblica, é se relacionando com alguém que é de caráter sério. Veio um casal aqui há um ano atrás, e eu conheço os pais deles, são pastores. Falei, vocês estão tanto tempo em Goiânia e vocês não decidiram por uma igreja ainda, o que está acontecendo? Não, nós estamos orando em algumas igrejas e tal.
Falei, cara, eu acho estranho alguém estar em Goiânia há 3 anos e não conseguiu achar uma igreja para congregar, uai. Estou achando estranho, né? Macaco velho, 25 anos mexendo com crente, irmão. Você acha que eu não estou ligado? Aí, recente, o pai da moça, que é pastor, falou, pastor, sabe o que aconteceu? Ele estava assim, firme numa igreja aí, tal, só que o pastor lá pulava o corguinho, pastor. O pastor lá andou fazendo festa, só com mais de 20 irmãs da igreja. Durante 20 anos o pastor, irmão, estiveram na nossa sede, estiveram na outra igreja aí boa, estiveram aqui e foram para debaixo dessa igreja. Sabe por quê? Essa voz profética do ex que eu te digo. Foram. Falei, rapaz, pastor, então foi o seguinte, eu conheço o caso lá, foi tanta cerol para tudo quanto foi lá, eles ficaram quanto tempo lá? É bom você perguntar. Ele perguntava à mulher dele se a coisa também não pegou para o lado dela. Porque o cara lá é complicado, o negócio lá foi sério. Irmãos, sabe, aí talvez você esteja assim, pastor, mas como é que eu vou discernir isso? Irmão, a coisa mais simples do mundo é discernir. Você está visitando, 2 pastores visitando numa casa, ou você está numa oração numa casa, ou num pequeno grupo, numa cela. Irmãos, o ambiente e o que está proposto ali é a base para discernir o que está acontecendo. Se Deus usa alguém num cântico, se Deus dá uma palavra profética, é fácil ter essa percepção que está no contexto da direção de Deus. Eu mais o pastor Evanildo, acho que o pastor Rogério, fomos visitar uma pastora que estava com depressão já há meses, e a gente leu, a gente orou, e num cântico Deus usou ele. E ele pegou a letra para a primeira pessoa e pôs a mão, e Deus curou a mulher. Então é fácil de saber que Deus usou o pastor Evanildo. A gente conhece o cenário, o estado da pessoa, o que foi feito, é fácil. Porque, irmão, se fosse impossível, nós iríamos ser enganados todo dia. Porque o mundo espiritual é cheio de artimanha. Então eu quero que você saia daqui nesta manhã, com essa mensagem no seu coração. Eu não vou deixar mais a minha alma me manipular, mentir para mim. Eu não vou mais ficar cedendo para a minha carne. Minha carne, irmão, a nossa carne é preguiçosa, é cheia de manha. Quando a gente toma a vida por missão, as nossas alianças como ofício, tudo que a gente faz glorifica a Deus. Eu vou trabalhar como uma mulher de Deus, um homem de Deus, e honrar a empresa, o meu patrão. Deus vai te honrar. Ah, meu marido está querendo fazer festa hoje, mas eu estou querendo dar um tomé nele. Irmão, faça, nem que seja por ofício, Deus vai te honrar. É? Os améns foram poucos. Então, só amém, os homens disseram. Nessa área o Cláudio Duarte dá um show, né? Então, saia daqui com essa consciência. Não deixe. Porque, irmão, um dos maiores problemas nossos, sabe que é o autossabotamento. Eu gosto muito de ouvir psicólogo dessa área, que trabalha a mudança de percepção da vida, a mudança, canalizar energia, e eles bate pesado. Você está lá falando com ele, se abrindo e fala, mas você é sabotador, né? Você gosta de ser sabotado, e você mesmo está se sabotando com isso, né? E aí a gente fica preocupado de levantar um profeta falso. Mano, se a gente não tomar cuidado, a nossa alma é que vai ser esse profeta.
nossa carne. A gente vai fazer igual o profeta. É isso que eu tem mais ninguém para me profetizar, todo mundo já recebeu. Aí é isso que eu te digo para mim mesmo. A gente faz isso. Em vez da gente ter um dedo profético para resistir o mal, para levantar pessoas, o dedo virou para a gente. Aí você fala, não vou no culto hoje não. Aí a vozinha diz, não, você merece, Zé. Você ralou demais, você já trabalhou 30 anos, Zé. Fica em casa hoje. Não, vai não. O Brasil vai jogar, não sei o quê. Né? Vocês entenderam? Ficou claro? Existem sim os profetas grandes do macro, do bem e do mal. Mas existe essa enrolação do mundo espiritual no nosso dia a dia. Pai, nos livra de todo laço espiritual, nos livra de todo engano que ativa a nossa alma, todo engano que quer usar a nossa natureza carnal, nos dar visão, nos dá discernimento, nos dá entendimento, nos conceda a tua graça, ser conosco, Pai, nos livra. Que esse ensinamento seja levado para as coisas básicas da vida, as mínimas, o dia a dia. Ser conosco, Pai. Nós te adoramos em nome de Jesus. Ainda de pé, pode encerrar, dona superintendente. Nós vamos tirar a oferta agora. Pegue aí sua oferta, o seu dízimo. Se você precisar passar o cartão, está aqui o presbítero geral do famoso João Batista, que batiza nas águas. Pegue aí sua semente, glória a Deus. À noite, irmão, não falte, venha, tá? Venha estar aqui. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Deus tem algo a falar conosco. Deus tem. Porque, irmãos, Deus jamais se cala. Se a gente cai, mas eu não entendi, eu não ouvi, não, a gente ouviu. O Espírito Santo bateu muito na porta. Jesus disse, eis que eu estou à porta e bato. Ele bate através de um cântico, ele bate através de uma mensagem que alguém te manda. Ele usa até coisas... Eu já vi Deus usar pessoa moribunda caída na rua. Já vi. Já vi. Você já foi atender, baixou o vidro para atender o pendente no sinal, e o pedinte te entregou um recado de Deus? Já vi. Já vi. Eu vou contar uma experiência aqui um dia que eu tive, irmão, que o negócio foi forte. Amém? Você pode sair do seu lugar, trazer aqui a sua oferta, o seu dízimo, venha. Pode vir. Aleluia! Diz que antigamente os meninos hoje não têm timidez nenhuma, né? Eu não vinha nunca aqui na frente. Mãe, não vou não, mãe, não vou não. Mãe. Segurava na saia da mãe. Esse menino aí, tudo à vontade. Né? Vamos embora? Domingo abençoado para vocês. Tá? Que Deus guarde vocês. Deus continue abençoando, movendo. Semana que vem volta os professores normais aí, porque eu sou o anormal. Né? Eu sou aqui o stand-by. Não, essa palavra hoje era a palavra do pastor mesmo. Era pastoral? Hoje não foi stand-by, não. Obrigado pelo apoio, viu? Obrigado. Pai, nos leva para casa debaixo das tuas mãos, da tua graça, que o teu Espírito continue a agir nesse dia, no nosso almoço, na nossa tarde, que à noite a poderosa mão do Senhor se manifeste, salvando, curando, conformando a nossa mente, o nosso coração, a tua verdade e a tua palavra, ser conosco, Pai, em nome de Jesus. Vão em paz para a glória de Deus.